Paracetamol, remédio que virou principal causa de falência do fígado. Uma das opções mais populares contra a dor e a febre, esse remédio é vendido livremente em farmácias e o abuso do consumo dele preocupa as autoridades. O paracetamol está entre os medicamentos isentos de prescrição, mas vendidos em vários países, inclusive no Brasil. Fotos e imagens. Disponível livremente em farmácias sem necessidade de receita médica, o paracetamol está entre os remédios mais consumidos em todo o mundo. Para ter ideia, algumas estimativas apontam venda de 49 mil toneladas desse medicamento ao ano nos Estados Unidos, que significa 298 comprimidos por americano a cada 2 meses. No Reino Unido, a média é de 70 unidades desse fármaco por pessoa durante o mesmo período. E o mais curioso dessa história é que, apesar de ser conhecido há mais de um século, o paracetamol ainda está cercado de mistério. O mecanismo de ação dele ainda não foi completamente desvendado pelos cientistas. As evidências sobre a eficácia dessa medicação para diversos incômodos também variam. Em alguns casos, como a dor do lombar, os efeitos do comprimido ou das gotas não são superiores aos do placebo, uma substância que não tem efeito terapêutico algum. Uma coisa que está bem clara para os especialistas, porém, é o risco de overdose. Esse medicamento é a principal causa de falência do fígado em países como Estados Unidos e Reino Unido. Veja dados abaixo, o que gerou alertas de várias entidades de saúde nos últimos anos. Por trás desse cenário está a alta disponibilidade dos comprimidos e a falta de orientações sobre os limites de consumo, como você vai entender ao longo desta reportagem. A BBC News Brasil entrou em contato com Johnson & Johnson, fabricante do Tylenol, um dos remédios com paracetamol mais populares, e com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Autocuidado em Saúde, a ABDESA, mas não foram enviadas respostas até a publicação desta reportagem. A Associação Brasileira de Rede de Farmácias e Drogarias, Abrafarma, e a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, Interfarma, disseram que, por diretrizes internas, não fazem comentários sobre questões envolvendo moléculas, medicamentos específicos. Do ostracismo ao sucesso de venda, o paracetamol foi sintetizado no final do século XIX. Os estudos pioneiros com essa molécula foram publicados pelo químico alemão Joseph von Mering em 1893, mas a substância ficou restrita às pesquisas pelas 6 décadas seguintes. Ela só estreou nas farmácias dos Estados Unidos e Austrália a partir dos anos de 1950, já com o nome comercial que a tornaria mundialmente famosa, Tylenol. Nos Estados Unidos, aliás, esse princípio ativo é conhecido por outro nome, acetaminofeno. No Brasil, ele está disponível desde os anos de 1970. E mesmo passado mais de 6 décadas do lançamento até hoje, se conhece o mecanismo de ação desse remédio. Em outras palavras, como ele age no corpo para reduzir a dor ou baixar a febre. O mecanismo de ação do paracetamol ainda não foi completamente esclarecido, diz médico Philippe Conaghan, professor de medicina musculoesquelético da Universidade de Leeds, no Reino Unido. É provável que ele tenha algum efeito na forma como nosso corpo entende a dor no sistema nervoso central e no cérebro, além de provavelmente agir em regiões periféricas onde há inflamação. Detalha ele. Acredita-se que o paracetamol interfere em ações de enzimas conhecidas como ciclooxigenase, ou COX, da sigla em inglês, relacionado à sensação dolorosa e aumento da temperatura corporal. Alguns estudos também observaram uma ação da droga em neurotransmissores e vias cerebrais, o que traria um efeito analgésico.
mas até o momento não existe um consenso entre os especialistas sobre quais os efeitos exatos desse remédio pelo corpo para que se obtenha resultado de melhora da dor ou redução da temperatura corpórea. Como citado no início da reportagem, o paracetamol está disponível livremente nas drogarias e pode ser comprado diretamente pelo consumidor sem a necessidade de receita médica. Ele aparece tanto com nomes comerciais Tylenol, por exemplo, quanto em genéricos, além de ser adicionado à composição de diversos medicamentos junto de outros princípios ativos. A Food and Drug Administration, FDA, agência regulatória dos Estados Unidos, calcula que o paracetamol esteja na fórmula de mais de 600 produtos farmacêuticos diferentes. No Brasil, o paracetamol sempre aparece no topo da lista de remédios isentos de prescrição mais vendidos, seja com molécula única ou conjugada com outros fármacos. Uma lista publicada periodicamente pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa com os 263 medicamentos isentos de prescrição mais comercializados do país revela que o paracetamol aparece em 23 das opções farmacológicas com alta popularidade. O Tylenol está disponível na farmácia de alguns países desde a década de 1950. Fotos de imagens. O que dizem as evidências? Mas afinal, com tamanho sucesso comercial, o paracetamol realmente cumpre aquilo que promete diminuir febre e dor? A FDA aponta em seu site oficial que o paracetamol é uma opção para o tratamento desses dois incômodos com intensidade leve e moderada, mas evidências disponíveis até o momento variam bastante, principalmente quando são avaliados diferentes incômodos que afligem o corpo. O Instituto Cochrane, que se dedica a revisar as evidências disponíveis sobre diversos tratamentos, publicou vários trabalhos a respeito da eficácia do paracetamol. A análise dos especialistas, que leva em conta os estudos publicados até aquele momento, revelou que esse medicamento não é superior ao placebo, substância sem efeito terapêutico para tratar dores na região lombar. Os resultados também não foram positivos para os casos de incômodos físicos relacionados ao tratamento do câncer. Já para lidar com artrite no joelho ou no quadril, o efeito positivo foi considerado pequeno pelos autores dos artigos. O paracetamol também mostrou algum benefício, mesmo que mínimo, no alívio da enxaqueca aguda e das dores pós-parto e pós-cirúrgicas. Conaghan, que publicou alguns estudos sobre o uso desse fármaco no tratamento da osteoartrite, classifica as evidências como pequenas e não muito boas, mas ele diz entender por que o paracetamol continua popular até os dias de hoje. Primeiro, há um histórico de uso, o que faz as pessoas se sentirem confortáveis em tomar esses comprimidos. Segundo a indicação de tratamentos com o paracetamol é abrangente e vai desde dores musculoesqueléticas até cólicas menstruais, lista o médico. Terceiro, falamos de uma opção barata e amplamente disponível ao consumidor. Em quarto lugar, não existem muitas outras opções para lidar com esses sintomas, complementa ele. Com resultados tão variados, a principal orientação é sempre buscar a avaliação de um profissional da saúde, principalmente se a dor não vai embora ou piora depois de 2 ou 3 dias. A partir da avaliação e do diagnóstico, é essencial seguir a risca o tratamento prescrito para se livrar dos incômodos. O paracetamol não funciona para dores lombares, segundo estudo. Fotos de base. Risco de eventos adversos. Mas insegurança. Será que o paracetamol pode provocar efeitos colaterais mais graves? O problema aqui está na dosagem. As agências de saúde estipulam um limite de 4 gramas ou 4.000 miligramas por dia para os adultos. Em crianças de 2 a 11 anos,
A dose de paracetamol depende do peso corporal, são de 55 a 75 miligramas por quilo em um dia. Já abaixo de 2 anos é sempre necessário consultar o médico e antes de dar o remédio. Com os comprimidos comumente trazem 500 miligramas ou 1 grama desse comprimido ativo, e significa que o adulto não pode ultrapassar as 4 ou 8 unidades a depender da dosagem a cada 24 horas. Mas a história é mais complicada que parece, pois muitos remédios trazem o paracetamol na composição junto de outras substâncias. Com isso, a pessoa que está gripada ou resfriado, por exemplo, acaba ingerindo diversos fármacos para lidar com o sintoma dor, febre, nariz entupido, e pode ultrapassar sem querer esse limite. O principal problema que acontece no fígado, responsável por metabolizar o fármaco, cerca de 5% do remédio se transforma em quinodeimina, uma substância tóxica para o corpo. Em pequenas quantidades abaixo desse limite de 4 gramas de paracetamol, o fígado consegue neutralizar o perigo, porém quando há muita quinodeimina, o órgão entra em parafuso e deixa de funcionar como esperado. Por sua vez, gera um quadro de falência hepática aguda que não raro demanda internação e transplante, além de estar relacionado ao risco aumentado de morte. Segundo a FDA, as overdoses de paracetamol foram as principais causas de falência hepática aguda nos Estados Unidos entre 1998 e 2003. Em 48% dos casos, a overdose foi acidental, mas as vítimas sequer sabiam que tinham ultrapassado o limite diário. Um estudo de 2007 do Centro de Controle e Prevenção de Doenças americano estima que a overdose por esse medicamento leva a 56 mil vítimas, 1.000 visitas ao pronto-socorro, 26 mil hospitalizações e 458 mortes por ano. Outro levantamento aponta que o paracetamol é a causa de falência hepática em até 45% dos casos registrados nos Estados Unidos e 60% dos episódios do tipo que ocorrem no Reino Unido. Todos esses números exigiram mudança da regulamentação sobre o paracetamol. Desde 2011, a FDA limitou a dosagem do remédio a 325 miligramas por comprimido, o que reduziu as hospitalizações nos anos seguintes, segundo um estudo da Universidade do Alabama, nos Estados Unidos, publicado em 2023. No Brasil, a Anvisa já publicou diversas letras sobre o consumo indiscriminado do paracetamol e os efeitos disso na saúde. O uso do medicamento deve ser feito com cautela, sempre observando a dose máxima diária e o intervalo entre as doses, conforme recomendações contidas na bula para cada faixa etária, orienta a agência em comunicado em 2021. Falência hepática é uma das principais repercussões do abuso de paracetamol, fotos e imagens, efeitos na sociedade. Também é curioso notar que o paracetamol, com mais de um século de história e alguns mistérios persistem, ainda é capaz de surpreender os cientistas. Exemplo disso é o trabalho feito pelo psicólogo Dominique Miskorsky, da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. No estudo de 2019, ele dividiu voluntários em 2 grupos. O primeiro tomou paracetamol e o segundo engoliu comprimidos sem nenhum efeito terapêutico. Depois todos deram uma história inspirada e que tinham que reagir a ela. Os participantes que tomaram paracetamol tinham uma habilidade reduzida de sentir empatia ou de se colocar no lugar do personagem da história. Isso eventualmente teria implicações na forma como as pessoas interagem em diferentes contextos sociais, aponta o cientista. Se interfere em determinados circuitos neurais com uma droga como paracetamol, por exemplo, pode acabar afetando outros aspectos que chamamos de emoções sociais ou comportamentos sociais sobre os quais inicialmente nem pensávamos. E isso, quem sabe, pode ser uma espécie de efeito colateral social dessas drogas, diz Miskorsky. O próprio psicólogo pondera que os resultados, apesar de interessantes, são experimentais e não refletem a realidade, que é muito mais intricada e cheia de variáveis
do que um experimento controlado em laboratório. Quando as pessoas tomam remédios para dor, há muitos processos complexos envolvidos sobre os quais não entendemos. Então, quero ser muito cuidadoso sobre o nosso achado, pois não sabemos ainda os detalhes sobre os efeitos do consumo do paracetamol da sociedade, explica ele. Então, se você está com dor e precisa de tratamento, deve sempre continuar a tomar remédios como o paracetamol, porque isso é importante. A dor é uma das condições mais impactantes da atualidade, complementa Mishkowski. Já para a Conaghan, o uso massivo de remédio para dor como paracetamol ajuda a entender como a nossa sociedade se modificou nas últimas décadas. Suspeito que muita de nossa crença nos remédios começou após a Segunda Guerra Mundial, quando os antibióticos se mostraram tão bem-sucedidos. Até então, acredito que meus avós não tinham tanta confiança assim nos comprimidos, opina o médico. E as intervenções para tratar a dor podem levar um certo tempo e esforço para surtir resultado. A dor no joelho, por exemplo, nós sabemos que alongamentos musculares são muito efetivos, mas vai demorar pelo menos 2 ou 3 semanas de exercícios diários antes de você notar qualquer benefício. Então acredito que esse imediatismo dos remédios é outra coisa que nos faz procurar o tanto. Talvez essa crença cultural dos medicamentos e a necessidade de alívio imediato para a dor seja alguma das razões para a tamanha popularidade do paracetamol, conclui ele.